do anjo de guarda, tão ouvido falar, aquele companheiro espiritual designado por Deus, designado por Jesus, para iluminar a estrada de nossas vidas, para nos amparar, para nos fortalecer. E a melhor forma de nós buscarmos essa sintonia é através da prece, através da oração, recordando Jesus: bata e abrir-se-vos-á, busca e achareis. Então depende de cada um de nós darmos o passo, irmos ao encontro. Então vamos aproveitarmos essa oportunidade e com os nossos pensamentos com os nossos sentimentos. Nós temos em nosso salão principal essa figura do Cristo, que é muito sugestivo. A mãe que pede pela criança. A criança somos todos nós, crianças espirituais que ainda somos, praticamente saindo de um processo de mundo de expiação em prova, onde somos muito testados. Vamos buscando sentirmos nosso anjo de guarda, os mentores amigos, benfeitores espirituais, que por amor à causa de nosso Senhor Jesus, trabalham pela implantação do bem na terra, pela implantação da paz. Vamos trazendo esta figura, as mãos do divino amigo, sob nossa fronte, fortalecendo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e junto com os nossos companheiros espirituais, vamos buscando visualizar ao redor de toda a nossa casa as cortinas fluídicas luminosas, que vão se tornando mais brilhantes, que vão se expandindo. O entardecer, o céu azul, a nossa irmã natureza, o vento que acaricia a nossa face, é o amor de nosso Pai, é a manifestação de nosso Criador. Chegando até todos nós, através da luz do sol, através do céu azul, através de tantos meios. Vamos buscando unirmos-nos mais e mais à corrente mediúnica, as fraternidades do espaço, fraternidade dos servos de Maria, fraternidade dos franciscanos, fraternidade dos humildes, sob a coordenação de nosso venerando Bezerra, de nosso professor Eurípides. Vamos buscando entrelaçarmos os nossos corações junto com estes companheiros, e como se arrancássemos o teto de nossa casa, contemplando o entardecer, o céu azul, as primeiras estrelas que despontam diante desta imensidão. Vamos buscando irmos de encontro aos benfeitores amigos, à nossa Mãe Santíssima, à Senhora. Envolva-nos em teu manto de luz, acolha-nos, Senhora, para que possamos nós, nestes instantes, caminharmos
sobre a sua luz, sobre o seu amor, sobre o seu amparo. Irmos de encontro a Jesus, o médico de nossas almas, o príncipe da paz, o mestre dos mestres, para que mais uma vez possamos rogarmos ao divino amigo, não só por nós, mas por tantos quantos necessitam. Ah, Senhor, abençoa estes nossos instantes. Sê conosco, divino amigo. Caminha conosco e leva-nos até o Pai, o Senhor da vida, através da prece que o Senhor nos ensinaste. O Pai nosso que estais nos céus, na glória da criação, santificado, Senhor. Santo, 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 seja o teu nome. Venha a nós, ó Pai. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua santa e sagrada vontade, aqui na terra, como é feito em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Pai. Perdoa, Senhor, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que erram para conosco. Não nos deixes, Senhor, não nos deixes cairmos ante as tentações. Livra-nos de todo o mal, pois que teus são o poder, o reino e a glória. E em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, sob a tutela dos benfeitores aqui presentes, nós pedimos licença para iniciarmos mais este Evangelho na casa do Cristo Redentor. Sê conosco, Senhor, sê conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Nesta noite, nós vamos ter o Evangelho de João, o capítulo 15. Quem recebeu o Evangelho pequeno, a página é 215. Tem um Evangelho um pouquinho maior, que a página é 133. E sobre a mesa, a página é 279. Quem vai fazer para nós a leitura e o comentário é a nossa companheira Érica, a quem a gente vai envolvendo com bastante carinho. Boa noite a todos, e que a paz, a presença, a intuição e a direção do nosso Mestre Jesus se faça entre nós e que nos abençoe Deus esse momento precioso. Então, como já foi dito, nós vamos hoje ler o Evangelho de João, capítulo 15, e fazer alguns comentários, algumas reflexões em cima desse Evangelho tão rico, tá? Eu trouxe a leitura lá para nós irmos seguindo, e a gente vai conversando sobre os versos na medida que o tempo permitir, nos aprofundando em uns, menos em outros, tá? Então, o Evangelho trata do tema: eu sou a videira verdadeira e meu pai, o agricultor, em algumas versões aí, o lavrador. Então, mais uma vez, nos Evangelhos, a gente percebe, a gente confere a maravilhosa didática do nosso mestre, né? O maior dos mestres, uma didática maravilhosa. Jesus sempre se dirigia ao povo nas suas falas, utilizando-se de coisas habituais, dos costumes da época.
Então, naquela época, nós tínhamos pastores, agricultores, a pecuária era uma forma de vida. Então, a gente percebe nos sermões a utilização de Jesus dessas formas, né? Quando ele fala do pastor das ovelhas, o semeador. E, nesse capítulo, ele vai se utilizar da linguagem da agricultura, quando ele fala, né, que ele é como se fosse uma videira, a videira que produz uva, e que Deus, o Pai, o agricultor. É um capítulo bastante rico, e quando a gente vai a fundo nessa simbologia. Eu vou basear a explanação de hoje na explicação de Dr. Nelson Lobo de Barros, que fala sobre o Evangelho segundo João. Algumas coisas eu vou pôr a minha compreensão, mas se não fosse esse maravilhoso livro, sinceramente, fica... João, o evangelista, é maravilhoso, mas ele é um tantinho profundo, né, nas suas colocações. Então, esse livro ajuda bastante. Então, quando Jesus nos diz que ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, ele está se colocando na posição, né, dessa árvore que produz uvas, né, que produz um fruto, não é um fruto qualquer, é a uva. Interessante notar também que esse fruto ele passa por transformações para ficar ainda mais saboroso. Já é saboroso, mas para se transformar num vinho, por exemplo, que é algo bem mais saboroso, ele passa por maceração, ele é pisoteado, ele tem uma transformação que, se sentisse dor, se a uva sentisse dor, seria um processo bastante doloroso. Então, aí já começa a mensagem de Jesus, né? Que ele é uma videira que nos dá um alimento, que é a uva, ele nos oferece um alimento simbolicamente na uva, o alimento espiritual, né? E que, assim como esse alimento, para nós ficarmos ainda mais saborosos, ou seja, melhores, enquanto espíritos, também é necessário passar por uma transformação que geralmente vem numa forma dolorosa. Aí nós vamos para o próximo versículo, que diz assim: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, vamos lá. Se Jesus está se colocando no lugar da videira, os ramos são os espíritos, nós, as pessoas, né? Que temos essa necessidade de estar ligado na videira, que é Jesus. Por quê? Um ramo, um galho, né? Estando sem a árvore, longe da árvore, ele não tem vida, ele não tem função, ele seca, ele morre. Então, daí a nossa necessidade de, enquanto ramos dessa videira, estarmos ligados a Jesus e de dar frutos, porque é necessário, toda a criação no universo tem utilidade, né? Se a gente for observar a riqueza e a sabedoria da natureza, não existe nada que não tenha uma utilidade. E nós não seríamos diferentes. Nós temos que ter uma utilidade. Quanto ramos, temos que dar frutos. Quais seriam esses frutos, né? Seria através do amor, que Jesus, nesse capítulo, enfatiza mais uma vez a necessidade do amar para a gente evoluir, para a gente se melhorar. Ou seja, na prática, seria as boas ações, a ajuda ao semelhante, né? Um trabalho coletivo de melhora. Esses são os frutos que Jesus espera de nós, porque a inutilidade não agrada a Deus, não agrada ao universo, nem às leis naturais. O corte, quando ele diz ali, aquele que não der fruto, corta e joga fora. Parece meio pesado, né? Parece um castigo, ou seja, ou faz o que tem que fazer, ou Deus te pune. Não é por aí. É um processo natural, né? Se o galho não produz frutas, o trabalho do agricultor é cortar. Então, naturalmente, quando não estamos ligados a Jesus, a essa videira verdadeira, a gente fica desligado, ou seja, cortado, afastado da videira, e não dá mais frutos. Então, acaba sendo lançado fora num processo natural de ação e reação. Já aqueles que conseguem dar frutos, seria como um agricultor que cuida daqueles galhos mais verdinhos, mais produtivos, e põe inseticida, e fica livre das pestes, né, das coisas que danificam. Nós também, enquanto espíritos, quando conseguimos
ser essa utilidade a nível evolutivo, nós vamos ficando mais protegidos, ficando galhos mais verdes, né, mais saudáveis, porque automaticamente estamos melhor cuidados, né? Como se não é que Deus escolhe uns e outros não, é um processo natural. Próximo. Tem bastante versículo aí, então vou me policiar para não falar demais. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nesse trechinho, ele estava fazendo uma pregação mais para os apóstolos. Foi uma das últimas pregações que Jesus fez. Então, ele se dirigia aos apóstolos, né? E ele dizia que eles já estavam limpos pela palavra de Jesus. Ou seja, eles tinham acompanhado todos os sermões, toda a trajetória de pregação de Jesus naqueles 3 anos de missão planetária. Então, ele estava dizendo, vocês já estão se melhorando, já estão se transformando, já têm o conhecimento e já estão limpos, né? Porque, remetendo à questão da árvore, né, os conhecimentos que Jesus vai trazendo devem criar raízes dentro de nós, devem se aprofundar interiormente. E esse processo faz com que nos transformemos. Porque só a partir da transformação é que o ser, né, nós, espíritos, vamos deixando de ser criaturas animalizadas, materialistas, egocêntricas, movidas pelos nossos instintos, para nos tornarmos espiritualizados, a caminho do que Deus espera de nós, da nossa verdadeira missão. Encarnamos, essa vez, as outras vezes, para melhorar espiritualmente, né, para sermos pessoas mais espiritualizadas. Então, conforme os ensinamentos de Jesus vão adentrando, a gente vai se transformando e vai ficando mais próximo de Jesus e estando limpos, como ele quer dizer. Limpos da parte animalizada, da parte instintiva, né? Próximo. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, e assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus está nos convidando, então, à sintonia com Ele, né? Ele, enquanto árvore, nós, enquanto ramos, precisamos estar em sintonia com Ele e com os outros ramos. Ele está querendo nos dizer o que a gente já vem tentando aprender há tempo, né? Sozinhos, isolados, nós não somos nada, nem ninguém. Nós não produzimos nada, nós não melhoramos em nada. Temos que estar ligado à árvore, porque um galho desligado da árvore não produz nada, e em contato com os outros ramos, com as outras pessoas. Essa necessidade de troca já é da natureza, e muito mais do ser humano. Vamos ver a árvore, por exemplo. Ela suga o carbono, né? Tira as impurezas, devolve o oxigênio para a atmosfera, que nos é extremamente necessário, essencial, né? Então, essa questão de estar ligado, que Jesus nos recomenda aqui, é que estamos dando e recebendo o tempo todo, e isso é necessário. Se desligarmos da videira, que é Jesus, e dos outros ramos, que são o nosso próximo, vamos estacionar, não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos, quando nós decidirmos nos religar novamente à videira. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós, todos os espíritos, né, os ramos, estamos sobre a égide, sobre o governo do Cristo. Somos os ramos dele, né? Cristo escolheu o nosso planeta, é o nosso governador planetário, está cuidando dele desde o seu princípio. Então, quem permanece ligado a essa videira, né, é por escolha, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Jesus está nos recomendando qual é o caminho certo, mas a iniciativa é nossa. Ele diz, quem permanece? Tem em algumas versões que diz, se permanecerdes em mim. Existe uma condição, né? Aí está a grandeza, mais uma prova da grandeza de Deus. A nossa escolha. Jesus não nos obriga, Deus não nos obriga. Se permanecer desligados na videira, né, então
nós vamos conseguir dar frutos. E dando frutos, a gente vai se melhorando, e aí é uma consequência. Então, depende de nós espíritos encarnados e também desencarnados, abrirmos a porta do nosso coração para que esse Cristo habite, para que esse Cristo nos auxilie e nos direcione, né? É um gesto inicial você abrir essa condição, você aceitar. E interessante também nesse versículo é a exploração que o Dr. Nelson faz de que Deus aguarda esse nosso querer há séculos, há milênios, né? Ele está aguardando e vai aguardar quanto tempo for necessário. E já nós, né, que precisamos nos espelhar em Jesus, dificilmente ou nunca fazemos a mesma coisa com o nosso próximo. Será que a gente aguarda o tempo do nosso próximo com paciência? Às vezes a gente investe numa pessoa 1 ano, 2 no máximo, né? E depois já desiste, já desacredita, não quero esperar mais, não compreendemos o tempo do outro, emocional, espiritual, de compreensão, de intelectual. Então, mais um exemplo para nós, né, que Deus está nos esperando. Já sabemos, né, que somos espíritos eternos, que temos diversas existências, tivemos todas as chances, estamos tendo novamente de entender o Evangelho de Jesus, e Ele está nos esperando. Então, a gente precisa também, nessa noite, refletir sobre isso. Será que eu trabalho com o próximo, né, com a minha família, com os meus que estão ao meu redor, que estão comigo? Eu espero o tempo dele? Eu estou tentando trabalhar, ter paciência, porque Deus está tendo paciência comigo, com cada um de nós, há séculos, né? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E apanham, e lançam no fogo, e queimam. Então, já conversamos antes, que se o ramo não dar frutos, ele se desliga da árvore. Não dando frutos, o agricultor, quando o ramo está sequinho, corta e queima. Trazendo isso para a nossa vida. Quando nós não seguimos a lei natural, que a lei natural nos impulsiona ao crescimento, a seguir os ensinamentos de Jesus, a nos tornarmos melhores e espiritualizados, nós acabamos caindo num caminho que é contrário ao nosso impulso espiritual, digamos assim. E aí, então, vêm as consequências. Esse fogo de que diz que vamos nos queimar seria aquele fogo de tentar voltar, né? A gente se desliga da videira e depois quer retomar esse caminho. E o caminho da volta, geralmente, é mais sofrido, é mais doloroso, sempre, qualquer volta, né? E essa volta também. Provavelmente nós que estamos passando por essa volta. Se formos considerar que nesses 2000 e poucos anos que Jesus esteve entre nós, nós já tivemos várias chances de existência, e se estamos aqui nessa condição é porque ainda não aprendemos, ainda não estamos tão ligados na videira, estamos tentando voltar. Se estamos tentando voltar, nós estamos passando pelo fogo de quem já foi cortado, né, já não deu frutos. Então, esses fogos são as dificuldades que nós passamos. As lágrimas, as lições que a vida traz, os sofrimentos, os desafios, as dificuldades, fazem parte de um processo de fogo, mas um fogo que traz a melhora, um fogo que traz a purificação, né, um sofrimento, digamos assim, necessário, uma dor necessária. Nessa parte também ele nos traz uma explicação de que Jesus, ou Deus, nos dá uma orientação de permanecermos com Ele, de permanecermos no caminho da espiritualização. Mas, foi até falado na prece, espiritualmente nós somos crianças, já não tão crianças, já estamos a nível de humanidade, passando aí para a puberdade, para a adolescência. Mas, nessa fase, as pessoas ainda são bem rebeldes, né? Se alguém diz assim, se o pai e a mãe façam isso, ou vá por aqui, geralmente a rebeldia diz, não vou, eu vou por lá. Então, por conta dessa nossa tendência de sermos ainda meio rebeldinhos, meio revoltados, se Deus ou a lei natural está dizendo, vá por aqui, a gente pega uma trilha, a gente vai por outro caminho e acaba passando pela dor do retorno, porque a lei natural nos impulsiona a buscar Jesus, porque Jesus é que vai nos levar a Deus e a felicidade que a gente tanto procura, a paz, ao reino de Deus, que não é desse mundo.
Essa parte me faz lembrar uma outra fala de Jesus que diz: bem-aventurados que choram, né? Uma passagem do Evangelho. O choro dessa volta não é um choro de birra, não é um choro de revolta, é o choro do sofrimento dessa volta de nos religarmos a Jesus, de buscarmos novamente Deus. Então, os que estão chorando, ou seja, os que estamos passando por dificuldades e aflições, porque estamos tentando voltar, são bem-aventurados. Eu estou indo para frente? Estou, né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí vem uma questão aí, né? Pede o que quer e Deus faz. A gente, eu acho, né? Pelo menos eu, imediatamente lembra, mas eu peço tanta coisa e não foi atendida, né? Rezo, faço oração, peço isso, peço aquilo. Como é que ele diz? Pede o que quiser que vos será feito. Mas tem uma condição. Se permanecerdes em mim. Novamente vem o se. E se permanecermos ligados em Jesus, a gente vai se espiritualizando. E se vamos nos espiritualizando, os nossos pedidos vão mudando. Porque um ser mais materializado, ele pede coisas materiais. É um ser mais infantil. Então, vamos lembrar a criança que chega para os pais: eu quero um carro, eu quero uma arma, eu quero brincar com a faca. Os pais não vão deixar, porque aquilo vai fazer mal. Então, enquanto ser mais materializado, a gente acaba pedindo tanto coisas que não vão fazer bem para o nosso ser espiritualizado, para a nossa evolução. Não vamos ter. Agora, se estamos ligados, estamos mais espiritualizados, nós vamos pedir coisas espiritualizadas. Por exemplo, nós vamos pedir para sermos mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes. Será que nós já pedimos? Isso nos vai ser dado. Automaticamente nos vai ser dado. A gente vai se tornando mais espirituais e vamos tendo mais facilidade para fazer isso e até prazer, né? Porque o ser espiritualizado, ele sente prazer e alegria em ser bondoso, em compreender, em tratar dos assuntos espirituais. Então, daí está o segredo que Jesus diz: tudo que pedirdes vos será dado, se nós estivermos mais espiritualizados e se pedirmos coisas que nos fará bem, né, que nos trará crescimento. Do contrário, não é que não somos ouvidos. Podemos pedir tudo o que quisermos, mas se há algo que não vai contribuir para o nosso crescimento ou vai até atrapalhar o nosso crescimento espiritual, lógico que não será concedido. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Aqueles a quem Jesus estava falando na época já eram discípulos, né? Então, agora é para nós. Para nos tornarmos discípulos, precisamos dar muitos frutos, né? Então, o que Deus espera de nós é que a gente renuncie ao nosso ego em benefício do próximo, né? Porque a gente já se esforça, até já estamos a caminho dessa evangelização, de tentar compreender Jesus. Fazemos gestos bons, tentamos ajudar as pessoas, mas sempre achamos que já fizemos muito, né? Nos envaidecemos do pouco que fizemos, reclamamos consideração e agradecimento. Isso ainda é de um ser mais materializado. O ser mais espiritualizado não tem necessidade de agradecimento, de reconhecimento. Ele tem, pelo contrário, necessidade de fazer, de doar-se, de ajudar, como a gente tem muitos exemplos já, até na Terra, mais próximos de nós, né? Chico, Xavier, Dr. Bezerra, tantos outros que a gente percebe que é um ser mais espiritualizado,